aula sobre tabela periódica. O desenvolvimento da tabela periódica se deu a partir de contribuições de alguns cientistas. O primeiro deles foi Lavoisier, que em 1790 agrupou os 22 elementos conhecidos na sua época. Então, em 1869, foi Dmitri Mendeleev e Lothar Meyer que desenvolveram a primeira tabela periódica com os 50 elementos ordenados em ordem crescente de massa atômica. Então, este foi o critério utilizado por Mendeleev e Lothar Meyer para desenvolver a primeira tabela periódica. Lembrando que eles trabalharam separadamente. Então, em 1913, dando continuidade a esse trabalho, Moseley descobriu, então, que ao invés da massa atômica, o número atômico era o parâmetro fundamental para cada elemento químico. Então, o Moseley ele separou os elementos de acordo com o seu número atômico. Quando os elementos químicos são agrupados na ordem crescente dos respectivos números atômicos, observa-se, então, a repetição periódica de propriedades. Mendeleev fez uma proposta de tabela periódica com base na sua massa atômica, conforme é mostrado aqui na nossa tela. Então, Mendeleev organizou os 50 elementos conhecidos na sua época e também ele fez previsões de propriedades físicas e químicas sobre os elementos que ainda não se conhecia. Vamos mostrar o exemplo de dois desses elementos, que ele chamou de ECA-alumínio, que mais tarde viria a ser o galho, e o ECA-silício, que mais tarde viria a ser o germânio. Então, Mendeleev fez previsões das suas propriedades físico-químicas conforme mostra nessa tabela. Vamos começar com a massa atômica. Mendeleev previu para o ECA-alumínio 68 unidades atômicas de massa. Já o galho, que viria a ser conhecido posteriormente, apresentou aí a massa atômica de 69,7 unidades atômicas. A densidade, 5,9 e a prevista para o galho, 5,94. O ponto de fusão, muito baixo, conforme o galho, de fato, apresenta 30,15 graus Celsius dentro do seu ponto de fusão. O óxido deveria ser formado por dois elementos, dois átomos do ECA-alumínio e 3 oxigênios, E2O3. E o galho realmente forma o óxido na 2O3. Então, esses valores para a previsão do galho foram muito próximos do real, e o Mendeleev fez isso também para o ECA-silício, que mais tarde viria a ser o germânio. Ele previu, então, massa atômica de 72 para este elemento, enquanto a massa do germânio é 72,59. Então, todas as propriedades feitas por Mendeleev, previstas por Mendeleev, mostram-se muito próximas da realidade. Então, a tabela periódica organizada por Moseley, por meio do número atômico, é a que nós temos hoje, conforme é mostrado aqui na nossa tela. Nós temos, então, a distribuição dos metais em amarelo, e em cinza nós temos os metalóides, em alaranjado nós temos os não metais, em verde a família dos gases nobres. Além disso, em amarelo claro nós temos embaixo aí os metais de transição interna, que fica aí entre os elementos 57 e 71, respectivamente, a família dos lantanídeos e a família dos actinídeos, entre 89 e 103 unidades atômicas. Então, na tabela periódica, observamos as famílias de elementos químicos que apresentam propriedades químicas semelhantes e são distribuídos em colunas verticais de 1 até 8A ou ainda de 1 até 18. Alguns dos grupos da tabela periódica recebem nomes especiais, como é o caso do grupo 1A, que são os metais alcalinos, o grupo 2A, os metais alcalinos terrosos, o grupo 6A, os calcogênios, 7A, halogênios, 8A, gases nobres. Esses grupos têm nomes especiais, são chamados de elementos representativos. Já os períodos seriam as linhas ou que estão distribuídas horizontalmente na tabela periódica. Um conceito muito importante que a gente tem que citar aqui, tem que esclarecer, porque nós vamos trabalhar mais à frente, quando estivermos estudando principalmente ligações químicas, é o conceito de nível de valência. O nível eletrônico mais externo, então, do átomo. A palavra valência significa capacidade de combinação
e representa então os elétrons do nível que são responsáveis pela formação das ligações químicas. Os metais estão localizados do lado esquerdo da tabela periódica, os não metais estão localizados aí no lado direito superior, enquanto que os elementos com propriedades similares, tanto com os metais quanto os não metais, são chamados de metalóides e estão distribuídos entre essas duas famílias. Aqui nós temos a distribuição na tabela periódica destes elementos por meio aí da sua distribuição eletrônica. Podemos dividir a tabela periódica em termos de blocos, chamados de S, D, P e F, justamente porque são os subníveis ou orbitais em que estes elementos da tabela periódica terminam sua distribuição eletrônica. Então, a família 1A e 2A, alcalinos e alcalinos terrosos, terminam sua distribuição eletrônica com orbitais S. Os metais de transição terminam sua distribuição eletrônica com orbitais D. Os elementos do bloco P terminam sua distribuição eletrônica com orbitais P, enquanto que os elementos de transição internas terminam sua distribuição eletrônica com orbitais F. Então, essa é uma propriedade eletrônica destes elementos que os separam também aí em famílias ou grupos. Vamos falar agora sobre as propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos químicos. Vamos começar então, a partir daí, falando sobre o raio atômico, a distância entre o núcleo até o final da eletrosfera, o limiar da eletrosfera de um determinado átomo, conforme podemos ver aqui na figura, o raio de Van der Waals, que seria a distância do centro do núcleo até o final da eletrosfera, o limiar da eletrosfera. Nós podemos definir também a distância entre dois núcleos, que seria a distância de ligação química. Para outra propriedade chamada de raio atômico covalente, nós temos a metade desta distância se os elementos forem iguais. Observe esta propriedade aqui, essa tabela que mostra a distribuição do raio aí, atômico dos elementos químicos. Observamos que o raio ele cresce de cima para baixo em uma mesma família e ele aumenta da direita para a esquerda ou diminui da esquerda para a direita, com leves variações aqui no meio entre os elementos de transição. Vamos mostrar um esquema aqui rapidinho. Nós temos aqui o núcleo atômico positivamente carregado nos níveis eletrônicos 1, 2 e 3. E nós temos também a distância de cada um desses níveis ao núcleo. Vamos separar aqui o nível 2, onde nós temos 8 elétrons, e este nível 2, ao ser preenchido ou preenchendo ligeiramente com elétrons esse nível, nós temos a mesma distância deste nível até o núcleo. Então, conforme nós vamos preenchendo de elétrons aqui, também nós temos a adição de cargas positivas no núcleo, fazendo com que haja uma maior interação núcleo-camada. Ao serem preenchidos esses elétrons, aumentar então sua atração para com o núcleo, já que a distância é igual neste mesmo nível. Então, o que acontece em um mesmo período? Conforme esse preenchimento acontece, nós temos um aumento da carga nuclear efetiva, que é a carga em que este núcleo vai puxar estes elétrons, né? E assim por diante, nós vamos ter a redução deste raio da esquerda para a direita na tabela periódica, em virtude do aumento do número de elétrons e conservação da distância núcleo-período, né? Núcleo-nível, né? Principal. Vamos falar agora sobre os íons. São elementos que sofrem os processos de ionização. Nós temos os cátions, quando esses elementos perdem elétrons, e temos aí os ânions, quando esses elementos ganham elétron. Ao perder elétron, nós temos o exemplo aí do lítio, reduz drasticamente o tamanho do seu raio iônico, neste caso. E o mesmo acontece para o berílio e o boro. Então, quanto maior for a quantidade de elétrons perdidos, maior será a redução do raio atômico, que, por sinal, se torna raio iônico do elemento. Já os ânions, ao ganhar elétron, estes átomos vão aumentar de tamanho. Observe aqui o exemplo do oxigênio, que antes tinha um raio atômico de 0,73 ânions, ao ganhar 2 elétrons, este oxigênio passa a ter 1,40 angstrom. Então,
Ao ganhar elétrons, nós temos um balanço líquido negativo, né, de carga negativa neste núcleo, neste elemento, fazendo com que aí o núcleo tenha uma menor interação para com os elétrons do seu sistema, fazendo com que haja um aumento do tamanho destes elementos. Vamos falar sobre outra propriedade chamada energia de ionização. É a energia mínima para promover ou remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Observe o exemplo que eu trouxe aqui para o sódio. O sódio no estado gasoso, descrito por NaG, de gasoso, ao perder um elétron, ele forma seu cátion, sódio+, e este elétron sai do sistema. Esse processo é acompanhado de uma liberação de energia de 496 kJ por mol. O que é que isso significa? Que ao liberar um elétron, nós precisamos adicionar à estrutura eletrônica do sódio 496 kJ. Já o sódio, ao perder mais um elétron, o cátion sódio, ao perder mais um elétron, formando aí seu segundo processo de ionização, Na2+, ele vai precisar receber 4.560 kJ por mol. Ou seja, na primeira ionização, a energia é quase 500 joules por mol, e no processo de segunda energia de ionização, esta energia é quase 4.560 kJ por mol. Isso é um valor que aumenta exponencialmente conforme você necessita tirar ou você quer tirar estes elétrons da estrutura eletrônica destes elementos. Ok? Então, energia de ionização retirada então de um elétron a partir da estrutura do átomo no estado gasoso. Ok? Mostramos agora uma tabela de energia de ionização dos elementos químicos, principalmente dos elementos representativos, e eu mostro também um gráfico aqui esboçando que em um mesmo período há o aumento da energia de ionização da esquerda para a direita. Então daqui para cá houve um aumento da energia de ionização. Para eu retirar um elétron do lítio eu gasto 520 kJ por mol. Para retirar um elétron do neônio é 2081 kJ por mol. Então a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Por que é mais difícil retirar um elétron do hidrogênio do que do césio, por exemplo? Justamente porque o césio é maior, seu núcleo vai ter menos acesso aos elétrons mais externos, porque nós temos uma estrutura maior e ocorre aí os processos de blindagem eletrônica, que ocorre devido às repulsões elétron-elétron, tornando aí, então, quanto maior o átomo, mais fácil esse elétron sair do seu sistema, o que não acontece com o hidrogênio, que é um elemento pequeno. Muito bem. Vamos agora falar um pouco sobre a afinidade eletrônica, que é definido como a quantidade de energia envolvida quando um elétron é adicionado a um átomo na fase gasosa. Observe a reação onde o cloro ganha um elétron formando o cloreto, o íon cloreto. O cloro tem 7 elétrons na sua estrutura eletrônica. A distribuição eletrônica logo embaixo, 3s2, 3p6, mostra os elétrons de valência, e a parte mais interna seria o cerne do átomo de neônio. Ao ganhar este elétron, o cloro atinge 8 elétrons na sua valência, estabiliza a segunda regra do octeto, e por ele se estabilizar, ele promove a liberação de 349 kJ por mol. Então esse é um processo exotérmico que ocorre com a liberação de energia, mostrando que o cloro tem uma afinidade eletrônica aí, ou gosta bastante de receber elétrons. Então, a afinidade eletrônica é um parâmetro que vai medir então, o gosto do átomo por aqueles elétrons então, que vem aí entrar na sua estrutura eletrônica. Alguns elementos, como é o caso do argônio, que é um gás nobre, já tem 8 elétrons na sua camada de valência, ou ele já é um elemento que apresenta a camada de valência fechada. Ao ganhar um elétron com uma camada a mais, somente com um elétron, isso provoca uma certa desestabilização do argônio, fazendo com que esse processo seja endotérmico, ou o aumento de energia, nesse caso, levaria aí a uma maior instabilidade do que no estado inicial. Então, para elementos que apresentem energia de afinidade eletrônica positiva,
dizemos que ele não gosta tanto de receber elétrons, ao contrário dos elementos que têm energia de afinidade eletrônica negativa. A fórmula para definir a energia de ionização está descrita abaixo, certo? Energia de afinidade eletrônica é igual à energia do átomo no seu estado neutro menos a energia do átomo no seu estado aniônico, ok? Agora, nós trazemos nessa tabela os valores de energia de ionização dos elementos representativos. Observamos que, em geral, os elementos químicos eles gostam de receber elétrons, mostrando aqui uma afinidade eletrônica negativa para estes elementos, com exceção do berílio e do magnésio, aqui todos os elementos aí não metálicos, em oposição ao caso dos gases nobres que apresentam afinidade eletrônica todas positivas, justamente porque eles já têm a camada eletrônica preenchida, seu último nível eletrônico preenchido, ou a camada de valência, então eles não precisam ganhar elétron para se estabilizar. Vamos falar um pouco sobre a eletronegatividade, que é uma propriedade, então, relativa à tendência de um átomo de atrair elétrons quando se liga a outro átomo. Esta aqui é a tabela que mostra os valores de eletronegatividade para cada elemento, mostrando aqui principalmente que os elementos que apresentam maior eletronegatividade são os halogênios e os não metais. Então a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita na tabela periódica em um mesmo período, e também ela diminui de cima para baixo, ou seja, o flúor tem maior eletronegatividade que o astato, que está na sua mesma família aí no sexto período, perdão. Então, neste caso, nós mostramos que a eletronegatividade está relacionada então à tendência do elemento de puxar os elétrons para a sua estrutura eletrônica quando ele está em uma ligação. Muito obrigado por estarem assistindo a nossa aula e até a próxima.